essa palestra agora que vai falar sobre o aprendizado de máquina aplicado a ataques furtivos em sistema de TO. E para finalizar as nossas discussões na quinta edição da Class 2024, nós vamos agora ter dois palestrantes aqui no palco. Gostaria de convidar o Leonardo Gomes Tavares, da Lactec, e também o Charles Bezerra, do Prado, do Inmetro. Apresentando nossos palestrantes, Leonardo Gomes Tavares possui graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica e Telecomunicações pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele tem especialização em Engenharia de Software pela Universidade Positivo, especialização em Automação Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, outra especialização em Engenharia de Produção pela PUC de Minas Gerais, mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, doutorado em Biotecnologia Industrial pela Universidade Positivo. Atualmente é professor, coordenador de curso na Universidade Positivo, pesquisador no Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento Lactec. Ele tem experiência na área de engenharia elétrica com ênfase em sistemas embarcados, processamento digital de sinais e machine learning. Charles Bezerra é graduado em Engenharia Eletrônica pela UFRJ, possui doutorado em Engenharia Elétrica pela COP UFRJ, com vasta experiência. Ele trabalhou como pesquisador na TV Globo por quase 10 anos, contribuindo para a definição de padrões de vídeo e áudio para a TV digital, além de desenvolver um sistema inteligente para reconhecimento de padrões de imagens. Desde 2010, ele atua no Inmetro, onde participou do desenvolvimento de regulamentos em segurança cibernética e representou o Instituto no SGIP, liderado pelo NIST dos Estados Unidos. Realizou pós-doutorado na UMass e no NIST, focando em IA e segurança de hardware para smart grids. Atualmente, ele é professor no PPGM Inmetro e chefe da divisão de ensino e pesquisa com interesse em inteligência artificial, processamento de imagens e segurança baseada em hardware. Recebemos agora, na Class 2024, Leonardo e Charles. Por favor, uma salva de palmas. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Leonardo, eu vou começar essa apresentação. Eu sou especialista do Lactec, não sei quantos já ouviram falar do Lactec. O Lactec é um instituto de pesquisa privado, tem 65 anos, e a nossa meta, o nosso objetivo é prover soluções tecnológicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, segurança. Nossos clientes, maiores clientes, são clientes do segmento setor elétrico, mas não é exclusividade atender esse segmento. A gente tem clientes do setor do meio ambiente, da indústria e etc. Né? Eu também sou professor do curso de Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação da Universidade Positivo, em Curitiba. E o meu parceiro, Charles, que vai dividir o palco aqui comigo hoje, também é professor, doutor, especialista nessa área de machine learning, com vários trabalhos publicados nessa área de cibersegurança, e é funcionário do Inmetro, pesquisador, desenvolve suas pesquisas lá dentro, e também é professor. Eu chamei o Charles de parceiro aqui, não só porque ele vai dividir a apresentação comigo, mas também porque, nesse exato momento, a gente está trabalhando juntos, né, por meio do consórcio Lactec e Inmetro, no projeto de um laboratório para cibersegurança para um grande cliente nosso, a Copel, que é concessionária de energia elétrica do estado do Paraná, e a gente está, então, trabalhando semanalmente e quase que em tempo integral nesse projeto para esse segmento. Mas essa palestra de hoje não tem a ver com o laboratório. A gente vai falar um pouco sobre o que é o aprendizado de máquina e como o aprendizado de máquina tem sido utilizado nas ações de cibersegurança. Eu vou fazer a primeira parte aqui, eu vou falar um pouquinho dos fundamentos, o que é esse tal do processo de treinamento ou de aprendizado. Vou falar de algumas principais técnicas, mostrar alguns cases que o Lactec teve sucesso utilizando machine learning em outros segmentos. E, na segunda parte, o Charles vai falar, mais propriamente dito, na aplicação das ferramentas de machine learning em cibersegurança. Bom, o termo aprendizado de máquina, eu acabei falando ora aprendizado de máquina, ora machine learning, né? Vocês já perceberam, são a mesma coisa. Ele, muitas vezes, é confundido com outros dois termos,
que são a inteligência artificial e o deep learning. Eu não vou me aprofundar muito nessa discussão, o fato é que são coisas distintas, né? O termo inteligência artificial diz respeito a um conjunto de técnicas que visam desenvolver ferramentas computacionais que resolvem problemas que normalmente eram resolvidos apenas com a inteligência humana. Mas é uma área extremamente ampla, bastante antiga, inclusive, né? O machine learning, ou aprendizado de máquina, é uma sub-área da inteligência artificial que corresponde a um conjunto de técnicas que visam construir ferramentas que aprendem a resolver algumas coisas, não pelo conhecimento especialista, mas a partir de dados. Então, a gente fornece dados para um modelo, e o modelo, normalmente por um processo iterativo, né, recursivo, recorrente, ele aprende padrões e consegue resolver problemas sem a presença de um especialista para ditar as regras de como resolver aquele problema. E outro termo que é bastante utilizado nesse cenário é o tal do deep learning. Tá? O deep learning é, por sua vez, um subconjunto do machine learning, bastante recente, que diz respeito a um modelo específico de machine learning, que são as redes neurais artificiais, que, com o passado, com as inovações do recente passado, puderam se utilizar de redes com muitas camadas, né? Então, a gente chama isso de aprendizado profundo, porque são redes que possuem muitas camadas, e isso só foi possível com as inovações mais recentes. Então, o nosso foco hoje é esse segundo segmento do machine learning, apesar de que, provavelmente, em algum momento, a gente vai estar se referindo a uma técnica mais geral de inteligência artificial ou mesmo de uma técnica específica de deep learning. Bom, acho que uma coisa que é importante a gente saber é como é que funciona esse processo de treinamento de um modelo de machine learning, né? Como é que, de onde vem essa história de que eu crio um algoritmo e ele aprende a partir de dados, tá? Basicamente, esse processo é um processo iterativo, né? Então, a máquina ela precisa rodar várias vezes em cima de um conjunto de dados, e existem basicamente duas formas de se fazer isso, através de um treinamento que a gente chama de supervisionado, e outra de um treinamento não supervisionado. É verdade, existem várias outras formas de treinar esses modelos, mas essas duas são as mais importantes que a gente pode citar aqui nesse momento, tá? No treinamento não supervisionado, basicamente acontece de a gente ter acesso ao conjunto de dados, por exemplo, a um log de uma determinada máquina, ou um dump de pacotes de rede, e apresentar para um modelo de forma que ele consiga descobrir padrões específicos e, de alguma forma, categorizar esses pacotes, tá? Isso é o chamado aprendizado não supervisionado. Existem algumas técnicas que fazem isso, tá? Mas a gente queria, hoje aqui, dar um foco mais especial ao treinamento supervisionado, que também é feito a partir de dados, de exemplos, mas esses dados têm uma característica específica, que é o tal do rótulo, ou do label, né? Então, de novo, eu continuo precisando de dados para treinar meu modelo, mas esses dados precisam estar catalogados, previamente catalogados, rotulados, normalmente com a ação humana, inclusive. Então, se eu pegar o mesmo exemplo que eu acabei de citar, eu posso ter um conjunto de logs de pacotes de rede, por exemplo, trafegados, e se de alguma forma eu conseguir categorizá-los manualmente ou de forma semiautomática, separando logs que contenham payloads maliciosos ou pacotes inofensivos, eu consigo, então, passar esses dados para um modelo que vai aprender a identificar padrões nesses pacotes, e automaticamente, toda vez que eu mostrar para ele um pacote totalmente novo, ele consiga dizer se ali existe a chance de ter um código malicioso ou não, tá? Então, a diferença entre esses dois tipos de treinamento, basicamente, é essa coluna do rótulo, tá? Que é um trabalho, muitas vezes, bastante árduo de se executar na prática. Bom, outra coisa que a gente precisa entender é que, num modelo de machine learning, a gente sabe que a gente precisa de dados para treinar esses modelos, para que eles aprendam a executar algum tipo de tarefa. É meio intuitivo que quanto mais dados eu tiver, melhor vai ser
a habilidade desse algoritmo de executar aquela tarefa. Todavia, a gente precisa entender que existe um limite nisso, né? Então, se eu pegar toda a minha base de dados, imagine que eu tenho lá um conjunto de 500 mil registros de algum tipo de dado, passar para um modelo, aprender em cima desses dados, e eu vou deixar essa máquina rodando por uma semana, para que ele aprenda bem, né? O que vai acontecer no final dessa uma semana é que esse modelo não vai ficar bom, tá? É meio estranho ouvir isso à primeira vista, mas é verdade. Por que não vai ficar bom? Porque ele vai ficar viciado nesses dados. Ele perde a capacidade de generalizar. Se você apresentar um dado totalmente novo para ele, ele não vai saber como se comportar. Ele não sabe porque ele viciou num conjunto de dados específico. Por isso, a gente normalmente quebra essa base de dados em pelo menos 2 conjuntos, tá? Eu pego meu conjunto de dados totais e reservo um percentual deles para treinar o meu modelo e outro percentual para testar o meu modelo, tá? Na minha sala de aula, quando eu explico isso, eu digo que é mais ou menos similar a uma situação em que o professor vai aplicar uma prova e ele prepara uma lista com 100 exercícios e dá os 100 exercícios para os alunos estudarem, né? E diz antecipadamente para os alunos, olha, desses 100 exercícios eu vou tirar 10 para a prova. Bom, se o aluno tem os 100 exercícios previamente na mão, o que vai acontecer muito certamente é que ele vai decorar os 100 exercícios porque ele sabe que 10 vão cair na prova. E não fica difícil de entender que o aluno ele não aprendeu, ele decorou. E é a mesma coisa que acontece com modelos de machine learning. Se a gente pega todos os dados e entrega para o modelo treinar, ele vai decorar aqueles dados, aliás. Então, a alternativa qual seria? Bom, se a gente pensar para a sala de aula, a alternativa mais interessante seria, eu tenho uma lista de 100 exercícios, eu reservo 80 e entrego para os alunos estudarem, mas eu guardo 20, das quais os alunos não terão acesso para colocar na prova. Então, os alunos, ao invés de decorarem os 80 exercícios que eles têm, eles precisam descobrir a mecânica para resolver aquilo ali, para que, quando eles se depararem com novos exercícios, eles consigam efetivamente resolver esses novos exercícios, tá? É o que a gente faz com o machine learning também. Então, a gente pega, essa proporção é bem razoável nos nossos modelos, retira 80% dos dados para treinar o modelo, mas deixa 20% para nunca apresentar para o modelo. E só utilizar esses 20% para avaliar o desempenho do modelo, porque não é justo avaliar o desempenho do modelo com dados que foram utilizados para treinar ele, tá? Então, essa é a primeira estratégia que a gente usa para avaliar o desempenho do nosso modelo e treinar ele sem que o modelo decore registros, ao invés de efetivamente aprender a resolver um problema, tá? Existe um segundo problema que é mais do lado do aluno, né? Se ele tem 80 exercícios para resolver, como é que ele sabe se ele está apto para ir para a prova ou não? Então, ele pode fazer mais ou menos a mesma estratégia. Ele pega esses 80, separa 70 para resolver e ele guarda 20 para fazer uma espécie de um simulado. Então, ele estuda 70, depois ele pega 10, ele tenta resolver os novos 10 que ele não viu no processo de treinamento, e se o desempenho for bom, aí ele vai para a prova. É mais ou menos isso que a gente faz quando pega a base de treinamento e divide em base de treinamento e base de validação, tá? Então, para quem um dia for trabalhar com machine learning, saibam que essa é uma estratégia muito comum, de reservar parte dos dados para treinamento, parte para validação, que tem a ver com esse processo do aprendizado propriamente dito, e parte para o teste, que vai ser utilizado efetivamente para avaliar o modelo. Algumas das principais técnicas de machine learning que eu poderia trazer hoje para vocês aqui são essas. As árvores de decisão são os primeiros modelos que surgiram com esse viés. O resultado de um processo de treinamento usando algoritmos de árvore de decisão é um modelo como esse aqui. É basicamente uma estrutura de decisão, um conjunto de estruturas de decisão do tipo if e else, né, que, quando aplicados a um novo registro, vai dar um resultado final que visa resolver um determinado problema, tá? Essa estratégia das árvores de decisão são induzir uma árvore dessa. Percebam que não é o especialista que
olha o problema e descreve uma lógica para resolver o problema. É diferente. A gente não tem um especialista no assunto para resolver o problema. O que tem são dados. E aí a gente passa os dados para um algoritmo que vai montar essa árvore que visa resolver um determinado problema. Então, essa árvore não foi feita por ser humano, mas foi feita por um algoritmo que olhou para os dados e identificou padrões específicos e montou a árvore, né? Esse processo de montar essa árvore se chama processo de indução da árvore. Existem vários algoritmos na literatura, ID3, C4.5, vários outros algoritmos que visam, a partir de dados, induzir uma árvore de decisão. Tá? Uma das vantagens desse modelo é a interpretabilidade, ou seja, o programador ou o engenheiro de machine learning, ele olha para esse modelo, ele tem insights que talvez nenhum especialista no assunto não teria, porque ele enxerga dentro das decisões como a árvore resolve o nosso problema. Esse algoritmo das árvores de decisão não são algoritmos que a gente chama do estado da arte hoje, né? Mas existe um outro algoritmo, esse sim é bastante utilizado atualmente, que é o chamado Random Forest, pelo nome já dá para imaginar do que se trata, né? É um algoritmo que é estruturado na forma de muitas árvores. Então, uma floresta, né, de árvores. Essas árvores, elas são construídas, cada uma com um subset do nosso dataset, então cada uma visa olhar o dataset sobre algum viés, algum prisma, isso tudo de forma automática, não é o especialista que define isso. E dependendo do algoritmo, cada conjunto de árvores tem uma característica específica. O objetivo é que, no final das contas, eu apresento um novo dado para o meu modelo, ele percorre inúmeras árvores e, no final, cada árvore dá um resultado e existe um esquema de votação, no final das contas, que vai dizer como ele deveria lidar com aquele dado. Tá? Então, esse é um modelo que tem um desempenho bem melhor do que as árvores de decisão. Nós, do LACTEC, já utilizamos esse modelo há algum tempo, um trabalho bastante interessante que eu posso trazer, mostrar para vocês aqui. Não é da área de cibersegurança, mas é um exemplo de utilização de Random Forest. É um projeto que a gente desenvolveu para fazer o mapeamento e identificação de macrófitas em reservatórios, né, em rios que conduzem que vão desembocar em alguma usina hidrelétrica, né. Essas macrófitas são plantas, né, que se proliferam com uma grande intensidade e, se elas se descolam e seguem o caminho do rio, ela pode entrar dentro da turbina da usina e causar prejuízos financeiros, né. Então, o LACTEC desenvolveu esse projeto, então a gente monitora imagens provenientes de satélite e o Random Forest é utilizado para identificar nessas imagens de satélite onde estão as macrófitas. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, esses pontinhos em verde mais claro, né, não são reais aqui, né, são pontos identificados pelo modelo que diz, aqui tem uma macrófita, né. Então, só para vocês terem uma ideia de aonde pode chegar esse tipo de algoritmo e ser utilizado com bastante acurácia. Outro modelo que se usa bastante hoje em dia é o tal do SVM, o Support Vector Machines. Não vou entrar também muito no detalhe de como funciona, mas, basicamente, geralmente, quando você pega um dado, independente da origem dele, se é uma imagem, se é um log de um pacote de rede, ou o que quer que seja, a gente tem que codificar esse dado na forma de uma notação vetorial, que a gente chama. Isso basicamente vira um ponto no espaço. É como se um pacote de rede virasse um ponto no espaço. E esse método Support Vector Machine tenta, então, achar um lugar no espaço onde eu posicione uma superfície que discrimine esses pacotes. Tá? Basicamente é isso, né? Eu sei que isso foge muito do contexto aqui, mas a gente também utilizou SVM com sucesso lá no LACTEC. Esse é um projeto realizado, já entregue para um dos nossos clientes, que visa identificar a posição de chaves seccionadoras manuais, né? Então, o que o nosso cliente queria? Ele queria que, a partir de uma imagem de uma câmera de vídeo vigilância, né, aquela, por exemplo, está lá no canto,
a gente conseguisse identificar numa cena real onde estão as chaves seccionadoras e o estado delas, se elas estão abertas ou fechadas. Tá? Isso foi feito, então, foi entregue por um algoritmo de visão computacional que extrai algumas características e submete para um modelo do tipo SVM, que visa dizer se a chave está aberta ou fechada. Isso tudo foi embarcado, inclusive, num computador. Eu não lembro agora qual é a marca daquela placa ali, mas não é um computador que roda um Linux embarcado com um custo bastante reduzido. Inclusive, essa máquina fica exposta, fica na subestação propriamente dita, né? Como é que foi feita a integração nesse caso, né? Essa integração foi feita usando o protocolo industrial, que é o DNP3, comum no ambiente do setor elétrico. Então, basicamente, o nosso equipamento ele enxerga a cena real por fotografias, né? Ele tira, aliás, são frames, né? Ela fica constantemente, dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, olhando essas cenas, identificando onde estão as chaves seccionadoras, e elas reportam via DNP3 o estado dessas chaves. Então, a integração também foi muito tranquila, porque a adaptação, né, do SCADA do nosso cliente foi mínima, né, por conta de utilizar, inclusive, um protocolo industrial para esse caso. Outro modelo muito comum, aliás, o mais famoso de todos, é a tal da rede neural artificial. Também não vou entrar no mérito aqui. A gente teve uma palestra sensacional ontem, né, que foi abordada as redes neurais artificiais. Basicamente, elas são modelos, né, constituídos de neurônios, que são esses círculos mínimos, organizados em camadas. Então, essa figurinha aqui, por exemplo, ela representa uma rede neural que tem 5 camadas, né, tem uma camada na entrada com 3 neurônios, uma camada na saída com 2 neurônios e o que a gente chama de camadas ocultas. Temos 3 camadas ocultas, cada uma com 5 neurônios. Cada neurônio executa uma atividade bem simples, que é fazer a recepção dos sinais de entrada, faz uma multiplicação por peso, soma tudo isso, passa para uma função de ativação, e isso vai para a próxima camada. Tá? Existe um processo iterativo também de ajuste desses pesos, que é onde a rede neural aprende. Tá? Mais recentemente, surgiram inovações nessas redes neurais, e, em específico, a mais famosa delas são as redes neurais convolucionais, que introduziram tipos de camadas diferentes, né? Ao invés de utilizar apenas essas camadas que a gente chama de... essa, por exemplo, é uma rede chamada de multicamadas, né? Todas as camadas são iguais. As redes convolucionais possuem outras funções no meio dessas camadas. A mais famosa dela executa uma operação chamada convolução, por isso vem o nome da rede neural convolucional. A gente também tem sucesso na aplicação desses modelos. Aqui a gente utilizou as redes neurais convolucionais para identificar o estado de chaves seccionadoras, agora não de uma subestação de distribuição, mas de uma subestação de transmissão. Essas chaves são diferentes, ela tem uma mecânica completamente diferente de uma chave do tipo faca, que a gente mostrou agora há pouco, e esse processo teve mais ou menos o mesmo objetivo. A partir de uma imagem de videovigilância que o cliente já tinha, em um determinado momento, enxergar os estados, enxergar o pátio da subestação e acusar o estado dessas chaves, usando, inclusive, aquele protocolo que eu comentei com vocês. Agora eu vou chamar o Charles, que vai dar continuidade e falar um pouco de como essas ferramentas são utilizadas em cibersegurança. Valeu, Leonardo. Obrigado. Alô? Bom, o Leonardo já fez uma breve apresentação, né? Eu trabalho no Inmetro já há algum tempo, mas eu queria falar também da minha experiência um pouco quando a gente fala de inteligência artificial. Virou um buzzword, né? Todo mundo fala que faz inteligência artificial, todo mundo diz que aplica inteligência artificial, mas, de fato, eu diria que esse conhecimento, de fato, não é tão grande assim no conhecimento profundo do que, de fato, representa ou significa, ou das aplicações, de fato, que é a inteligência artificial. A gente vê muita confusão
nesse entendimento. Eu vou falar um pouquinho aqui, né, de como a inteligência artificial pode ser usada dentro do contexto como uma ferramenta de ataque, uma ferramenta de proteção. Eu vou mostrar um caso que a gente simulou e que a gente usou inteligência artificial numa aplicação de uma planta fotovoltaica da Universidade de Brescia, na Itália, né, uma aplicação real, e o quanto que isso é potencialmente, eu diria que não só o presente, mas o futuro, né, de novos ataques, né? E talvez hoje essa palestra ela seja, talvez, eu vou dizer assim, talvez um spoiler do que vocês vão ver muito daqui a algum tempo, eu diria curto aqui na frente, de soluções de fato que vão estar sendo propostas para fazer ataques aos sistemas e baseados em IA. E as ferramentas para proteger também vão ser ferramentas de proteção. Então, eu só vou contextualizar um pouquinho, né, o quanto que ela pode ser. Ali eu cito algumas utilizações do que a ferramenta de inteligência. Quando eu vou botar o termo inteligência artificial, mas quando eu mostrar a aplicação, eu vou estar falando também de um exemplo, né, de um aprendizado de máquina, né? Então, a gente pode usar isso para fazer ataques, otimização de ataques cibernéticos, né? Eu passei 6 meses na Universidade de Massachusetts, e aí eu vou abrir o parênteses para contar um pouquinho dessa experiência, porque lá eles me chamaram o seguinte: Charles, a gente aqui trabalha com hardware, né? com uma solução que é aplicado para IoT, né? Uma solução onde a segurança está embarcada no próprio hardware e não no software. Isso porque, se eu tiver que ter milhões de dispositivos, eu não vou poder colocar essas soluções de criptografia, de chaves enormes dentro de um dispositivo de IoT, por exemplo. Então, existe uma solução chamada PUF, que é Physical Unclonable Functions, que se baseia na solução do próprio hardware. Quer dizer, cada chip tem o seu próprio fingerprint, mais ou menos isso. Bom, embora eu seja engenheiro eletrônico, eu nunca trabalhei com design de chip. Mas eles me chamaram porque disseram o seguinte: não, Charles, você entende de inteligência artificial, então tenta quebrar a minha solução, porque essa solução ela é baseada em challenge and response, em desafios e respostas. Então, eu falei assim, ok, então me dá os desafios e respostas da sua solução, que é a autenticação do teu sistema, e eu vou tentar rodar aqui diferentes soluções para tentar quebrar. E se eu consigo quebrar, para eles que são especialistas, significa que eles têm que melhorar a solução deles, né? Então, isso, claro, é um exemplo que eu estou dando, mas quando a gente vai para esse mundo de ataque, se eu consigo ter, e hoje eu tenho acesso a isso, eu acho que a grande revolução da gente poder ter hoje diversas soluções usando IA é porque a gente tem muitos dados. Esse é o segredo. Eu digo isso porque eu sou da geração onde, quando eu comecei a trabalhar com IA, muitos daqui não eram nem nascidos, né? Em 95. Onde as pessoas, quando eu falava que trabalhava com uma solução, por exemplo, como aquela que o Leonardo apresentou de redes neurais, as pessoas olhavam meio torto para você. Hoje não. Hoje, se você diz que trabalha com IA, você tem um brevet e as pessoas dizem, ele é o cara. Então, assim, essa evolução só aconteceu porque eu tenho dados. Eu tenho dados porque hoje eu tenho um poder de processamento para processar milhões de dados. Então, se eu tenho dados de redes, de sensores, de camadas, seja de camadas de IT, de camadas de OT, um especialista, alguém que senta e pega esses dados e simula possíveis ataques, ele tem dados para gerar ataques dos mais diversos possíveis. Vocês provavelmente seguem, né, padrões de segurança do NIST. O NIST, guardadas as devidas proporções, é o Inmetro dos Estados Unidos. E a gente tem uma relação muito forte, o Inmetro, com o NIST. E os padrões que vocês seguem são baseados para prover segurança de ataques que eu vou chamar, me desculpa chamar assim, mas é só porque é só o cunho da palavra, de ataques tradicionais. Vocês pegam lá a tabela do Mitre e tem lá diversos ataques mapeados. Mas imagina o cenário, talvez a minha palestra hoje seja mais para provocar vocês a pensarem no cenário de que os ataques de IA é infinito. Eu posso gerar ataques dos mais diferentes possíveis. Como é que eu protejo isso? Não vai ter um mapeamento tão simples assim.
Bom, eu posso usar como ferramentas de proteção para detectar ameaças, usar modelos preditivos, detecção de phishing, de bots, soluções para deixar mais segura a minha rede, mitigar possíveis ameaças de invasão. Então, assim, inteligência artificial está sendo usado para isso. Embora, talvez, eu não estou aqui dizendo que ferramentas são essas. E aí, dentro do contexto do Smart Grid, por que eu estou trazendo essa transparência para vocês? Porque se nós olharmos esse universo, e talvez aqui eu trouxe porque é afeito à área da grande parte de vocês, é porque eu tenho todo um processo que vai desde a geração da energia, e seja a geração através geração térmica, geração nuclear, geração solar, geração por hidrelétricas. Eu tenho toda a parte de transmissão, toda a parte que chega até ao público final, que seriam os consumidores. Mas em cada uma dessas etapas aí, desde o processo de geração, passa pela transmissão, vai até o consumidor final, nós temos possíveis entradas de vulnerabilidades de acesso a esse sistema. A gente viu exemplos aqui que talvez o pessoal ainda continue colocando login, né, e senha admin. Mas isso é numa camada lá em cima. Mas eu quero trazer uma preocupação numa camada um pouco mais baixo. E aí, quando a gente olha os dispositivos dentro do Smart Grid, a gente pode dividir aqui em 3 colunas, né? Dispositivos de OT, que é o que eu vou focar um pouquinho mais na frente, são geradores, linhas de transmissão, transformadores, carga. Eu não sou especialista nisso. Tá? Aliás, eu não sou especialista nessa área elétrica, né? Eu sou alguém que trabalha com inteligência artificial. Mas, ok, hoje, quem é de inteligência artificial só precisa de quê? Dados. Tem a área de tecnologia da informação, onde tem já, eu diria, um histórico enorme de soluções, de prevenções, né, para ataques. E tem a parte aqui do AMI, que é a parte que envolve mais o final da cadeia, né, que são a infraestrutura de medição avançada, que tem os medidores, PMUs e outros devices. Bom, se a gente pensar dentro de um contexto, né, de sistemas ciberfísicos, a gente pode olhar para aquela figura ali da esquerda e ver que a gente pode dividir em níveis, né? E o nível mais baixo aqui, que é o nível, vamos dizer assim, onde a gente tem o chão da fábrica, onde nós temos sensores, né, atuadores, e aí temos ali exemplo de alguns protocolos, né, nessa parte de controle, Profinet, Modbus, TCP e outros, e a gente olhar para essa figura aqui simples, né, nós temos um sistema de controle onde eu tenho sensores, e aí vocês podem pensar sensores dos mais diferentes possíveis sensores de temperatura, de pressão, seja o que for. Tem um sistema de controle, né, que recebe essas informações dos sensores e retorna para o sistema alguma atuação, para modificar, para atuar dentro desse sistema. Então, se eu começar a imaginar que eu consigo ter acesso a esse sistema, a aprender como funciona esse sistema, claro que aqui eu estou dando um exemplo muito simples, mas se eu começo a ter acesso a essas informações, aí eu estou tendo acesso a sistemas de controles de uma indústria, de uma usina, né, de uma geradora, de uma subestação de energia elétrica, em que eu consigo atuar nesse sistema e fazer ataques em sistemas ciberfísicos. Eu estou falando de uma camada de OT, eu não estou falando das soluções de IT. Bom, aqui eu diria que é aquela transparência anterior, mas talvez mostrando um pouco mais do que eu estou falando dessa questão dos níveis de IT e de OT. Né? Eu vou assumir que essa camada de IT ela está desconectada de OT, mas eu acho que vocês vão dizer para mim, Charles, na vida real não é bem assim, não. Tem muita gente de casa que, através da camada IT do seu computador, consegue acessar alguma informação que está lá numa subestação. Bom, aí são outros problemas
vocês estão me relatando, né? Mas supondo que é diferente, mas que eu consiga, de alguma forma, ter acesso a essas camadas aqui, eu vou atuar diretamente nos dispositivos de um sistema. Isso é gravíssimo. Os Estados Unidos investe muito na questão do Smart Grid, e eu pude participar de uma comissão de estudo há uns 10 anos atrás, que tratava da questão de segurança para a Smart Grid. Por quê? Porque se eu consigo invadir um sistema como esse, eu não estou falando dessa camada de IT que já é problemática por si só. Mas se eu consigo acessar e manipular, por exemplo, estou falando aqui talvez de geração elétrica, mas se eu falar de uma usina atômica, que eu consiga mexer na atuação de um reator e modificar aquela ação de forma que, para a operação, o funcionamento, como eu posso dizer, eu engano aquele funcionamento, quer dizer, para o operador está tudo funcionando da maneira normal, mas, na verdade, eu estou afetando o funcionamento real daquele dispositivo, isso é gravíssimo. Claro que estou exagerando no exemplo, mas a preocupação é nesse nível. E aí eu não vou entrar aqui na matemática, não se assustem, né, com essas equações, né, com essas coisas todas que estão ali. Eu só quero provocar vocês a dizer o seguinte: se eu estou falando de um sistema de controle, imagina, eu vou passar para cá para ficar mais fácil, porque eu tenho essa mania de mostrar as coisas, né? Eu não sei se tem um apontador aqui, mas, enfim. Esse lado esquerdo aqui, eu estou falando de um sistema em que o ataque pode ser passivo, né? Em que eu tenho acesso ao sinal de saída e ao sinal de entrada. Eu só tenho acesso a esses sinais aqui, ó. Eu tenho um sistema, seja ele qual for. Eu tenho acesso ao sinal de saída e ao sinal de entrada. E, a partir dessas informações, eu tento afetar, adquirir esses dados, né, pendurar um carrapato ali, esnifar a rede, não sei como é que vocês falam tecnicamente, mas extrair essas informações e tentar reconstruir esse modelo a partir da entrada e da saída. Quer dizer, da entrada e da saída. Vou para cá agora. Aqui não, aqui, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu injeto um sinal aqui no meu sistema e tento verificar o que esse sinal provoca no meu sistema. Então, eu faço uma injeção de um sinal, pego esse retorno para tentar reconstruir, a partir do comportamento da minha injeção que eu fiz, o comportamento desse sistema. Então, tem uma atuação mais ativa aqui, né? Nesse possível, vamos dizer assim, possível ataque. Esse sistema aqui pode ser aquele que eu mostrei, um sistema simples de controle. Pode ser tão complexo quanto um sistema de controle que vocês conheçam, mas a gente começa com o mais simples. Bom, aí eu vou falar para vocês, vou para lá de novo. Desculpa ficar indo para lá e para cá. Isso aqui, bom, vocês conhecem melhor do que eu. Com certeza, eu não sou especialista de um sistema como esse, mas vocês vão interpretar até melhor do que eu. Mas isso aqui é um sistema, né, de um controle de uma planta fotovoltaica real, de um sistema alimentador de um prédio de estudantes da Universidade de Brecha, porque isso foi feito em colaboração, em cooperação com os pesquisadores dessa universidade. E a gente propôs um ataque, né, que fosse um ataque ao sistema de carga e descarga de baterias desse sistema. Então, aqui tem o atacante, né, pegando informações, né, do sistema de controle de carga e descarga desse sistema fotovoltaico, né, e manipulando essas informações. Tá? Aqui, nessa figura do meio, é só para mostrar que a gente está fazendo um ataque nesse nível aqui, né, que a gente está querendo ter essa inteligência do conhecimento do sistema físico, né, e provocar algum tipo de degradação nesse sistema. Então, a proposta nossa aqui é que nós temos o controlador, nós temos aqui a planta, aqui no meio está o meu ataque, que é o man the middle, né, um atacante aqui, só que esse ataque é um ataque inteligente. Esse ataque ele funciona assim, basicamente. Eu aprendo o comportamento do meu sistema através
do SNIF, daquelas informações que estão trafegando na rede, de carga e descarga da bateria, como é que funciona esse sistema de controle. Eu aprendo isso offline, né? Vamos supor que eu tenho esse tempo para aprender, né? Eu aprendo esse comportamento, então eu sei que quando chega um determinado comando de carga, eu sei como é que vai ser o comportamento da minha bateria para carregar, dado uma entrada. E a descarga também. O que eu faço aqui? Como eu sei o comportamento, eu modifico o pacote que vai para a planta, modifico esse pacote, eu sei qual é a saída que deveria ser esperada pela planta, porque eu aprendi o comportamento da planta. Então, no retorno aqui, eu desfaço o ataque. Então, assim, eu faço um ataque que eu pego um pacote que sai do controle, eu altero esse pacote, eu sei o que esse pacote provocaria no mundo real, ou aproximadamente o que ele provocaria. Ao saber disso, eu devolvo aquilo que o meu controlador espera receber. Mas, na verdade, eu estou... como é que eu posso usar o termo aqui? Estou destruindo a planta. Então, esse sinal ali em cima, em vermelho, bom, em preto e em azul, alguns pontos vocês conseguem talvez ver o azul, né? Mas o preto e o azul seria o comportamento fake, o azul, tá? E o preto seria sem o ataque. Então você vê que o fake está muito próximo do ataque. Seria o comportamento que o controlador esperaria que a planta tivesse. Só que o comportamento real é o vermelho. Então, assim, eu estou mexendo... E ali é a informação de potência, tá? Então, o que eu estou fazendo? O controlador está entendendo que está tendo um comportamento que ele esperaria de fato ter, mas no mundo real ele está tendo um comportamento que é aquele sinal vermelho ali que eu estou variando demais. Estou carregando e descarregando em tempos curtos, quer dizer, eu estou destruindo a bateria daquele sistema. Isso porque eu tive acesso e aprendi o comportamento de uma planta. Que planta é essa? Qualquer uma que vocês imaginarem. Então, numa subestação, se eu tenho um sistema de controle e que eu tiver acesso ao comportamento, aos dados de algum comportamento, né, que está sendo atuado numa subestação, eu consigo aprender, eu posso propor isso que nós chamamos de ataque furtivo. E aí eu pergunto a vocês, então agora o cenário de ataque me permite fazer o quê? A gente aqui, que eu digo nós que escrevemos o artigo, nós que propomos esse tipo de ataque aqui. Mas só que a gente já está pensando o seguinte, espera aí, por que eu vou propor o ataque? Eu vou usar a própria uma ferramenta de inteligência artificial que me gere ataques. Então, tem uma outra ferramenta que é o seguinte, gera ataques aí. Eu não sou capaz, talvez eu seja capaz de gerar meia dúzia de ataques diferentes aqui. Mas uma inteligência artificial talvez seja capaz de gerar 100 diferentes ataques. E aplicar nesse sistema aqui, por exemplo. Tá? Bom, isso é parte daquilo que o Leonardo falou, a gente trabalha em conjunto num projeto, e dentro desse projeto a gente vai investigar possíveis outras aplicações de ataques a uma subestação, específico no caso aqui da Copel, né, para a gente poder simular situações que hoje fogem do padrão. Isso não está catalogado em nenhum lugar. Não está. Como é que eu vou fazer essa prevenção? Aí eu também uso o IA para tentar fazer detecção de quê? De anomalias. É um outro estudo. Então, ao mesmo tempo que você ataca, você defende. Né? Nessa minha experiência que eu passei lá na UMES, eles me chamavam de hacker do bem, porque eu tentava quebrar o sistema deles para eles melhorarem o sistema deles. Então, ao mesmo tempo que alguém está desenvolvendo uma ferramenta como essa, do outro lado tem alguém também dizendo o seguinte, como é que eu detecto que mesmo esse sinal aqui, o azul, né, que é o fake, ele poderia significar que está tendo uma invasão no meu sistema. Porque ele é muito próximo do sinal real. Ele é próximo, mas não é igual. Então, também tem estudos nessa linha. Eu não sei se acho que eu já estou acabando. Já. Acabei.
Bom, eu só quis provocar porque eu vi que tem muita equação, muita coisa, enfim. Eu de fato confesso aqui que eu não sabia qual era o público que ia estar, então preferi mais fazer uma provocação do que entrar em coisas matemáticas, mas dizer a vocês o seguinte: IA é uma realidade. E daqui a um tempo, o Inmetro, o NIST, os institutos meteorológicos já estão fazendo isso. Já estão fazendo o quê? Pesquisas, tomar cuidado, né, para não cair, né? Já estão fazendo pesquisas para prover também guias, né, para nós, usuários, vamos dizer assim, de como é que a gente pode fazer testes agora ou prevenir esses tipos de ataques, que agora, não vai ser um catálogo que vai definir todos esses ataques. Mas como é que a gente pode prevenir isso, né? Como é que a gente pode antecipar a isso, ter ferramentas que detectem, possivelmente, ataques diferentes daqueles que estão catalogados. Eu estou falando desse nível de OT, mas a gente poderia replicar isso para IT também. Tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Acho que eu passei um pouquinho do tempo.